Quero saudar os irmãos da Primeira Igreja Batista em Muniz Freire com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero também agradecer ao meu querido amigo, pastor Márcio Soares, por esta oportunidade. Quero ler com vocês a palavra de Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 3. Eu lerei os versos de 1 a 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, os versos 1 a 3, onde está escrito: Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Eu quero colocar em destaque uma expressão que aparece no versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: Vocês são uma carta de Cristo. Vocês são uma carta de Cristo. Muitos de nós provavelmente ainda nos lembramos com bastante clareza de uma época em que o principal meio de comunicação entre as pessoas eram as cartas. Às vezes esperávamos com uma boa ansiedade a chegada de uma carta, e quando a tínhamos em mãos, logo nós nos apressávamos em abri-la para conhecer o seu conteúdo. E épocas passadas, aquela carta que a gente esperava, por vezes ela demorava muito a chegar às nossas mãos. É verdade que com o advento da internet, a universalização do telefone, as cartas passaram a ser pouco utilizadas. Estava pesquisando a respeito de correspondências do trabalho dos Correios no Brasil. Eu anotei essas informações, que hoje, no país, nós temos 55 mil carteiros trabalhando. E também que, por ano, há uma base de 20 milhões de objetos que são entregues pelo serviço dos Correios. Isso mostra que, além de todas as correspondências comerciais, que evidentemente nós todos recebemos, cartas pessoais ainda são trocadas. E isso é verdade, especialmente quando pensamos em cidades do interior do nosso país. Amados, no primeiro século, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a carta segunda aqui aos Coríntios, a principal forma de comunicação era exatamente através das cartas. Inclusive, havia naquela época o escriba ou os escribas profissionais que eles recebiam para escrever cartas para as pessoas, uma vez que a maioria não tinha condições por si mesmos ou cada pessoa por si mesma de escrever. Essas cartas eram entregues, às vezes transportadas por animais, e outras vezes através de embarcações, e outras vezes, e muito comum, levadas por mensageiros através de entrega pessoal, entrega, como a gente costumava dizer antigamente, por mãos próprias. O próprio apóstolo Paulo, como é do conhecimento de todos nós, ele escreveu pelo menos 13 cartas
dirigidas algumas a igrejas e outras a auxiliares que ele tinha no seu ministério. E nesta carta, segundo aos Coríntios, como vocês podem ver no texto bíblico, Paulo tem essa expressão: vocês são uma carta de Cristo, vocês são uma carta de Cristo. O que Paulo está realmente tentando ou procurando nos ensinar através dessa declaração de que nós somos cartas de Cristo? Eu quero nessa reflexão considerar com vocês 3 características que tornam eficiente uma carta. Primeiramente, precisamos lembrar que uma carta ela deve ser autêntica, ou seja, é necessário que haja uma relação perfeita entre aquilo que está escrito e as ideias, os pensamentos, aquilo que efetivamente o escritor da carta quis colocar, ele desejou escrever. E o que Paulo está dizendo aqui, nesse texto, é que o remetente dessa carta, que somos nós, é Cristo. Por isso, nós precisamos, como portadores da mensagem que Cristo tem escrito, nós precisamos ser autênticos em nossa expressão, na nossa maneira de transmitir aquilo que Cristo tem escrito em nós. Nesse versículo 3, Paulo diz que essa carta ela não foi escrita com tinta, também não foi escrita em pedra, mas ela foi escrita pelo Espírito Santo no nosso coração. A carta de Cristo, então, ela expressa aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja e quer comunicar. E ele tem escrito esse desejo, essa vontade, a sua palavra, ele tem escrito isso em nós, na nossa vida. Quando nós recebemos uma carta, é bastante comum que primeira coisa que a gente vai observar é quem é o remetente da carta. Quem escreveu a carta? Quem enviou aquela carta? É possível que recebamos, vez por outra, cartas anônimas, que não tenham a identificação do remetente. Outras vezes, há cartas que podem ser falsificadas, escritas como se fosse uma determinada pessoa e, na verdade, não ser aquela pessoa que está se pronunciando através da escrita. Mas o que acontece com uma carta autêntica é que ela expressa com exatidão a vontade, as palavras e, precisamos dizer, até mesmo as emoções daquela pessoa que está se dirigindo a nós ou está se pronunciando através daquela carta. A gente aprende com esse texto que precisamos fazer sempre a pergunta: o que as pessoas estão lendo, entre aspas, o que as pessoas estão lendo em nós? Que tipo de carta tem sido a nossa vida? Será que as pessoas estão vendo em nós uma carta realmente escrita por Jesus Cristo? Precisamos fazer esse questionamento numa época em que há muitas pessoas que se dizem cristãs e efetivamente elas não vivem como cristãs. A vida delas não tem nada a ver com os ensinamentos, com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você precisamos, como carta de Cristo, viver uma vida autêntica que corresponde exatamente àquilo que Jesus deseja transmitir, comunicar às pessoas que estão ao nosso redor. Uma outra característica de uma carta, de uma correspondência, é que ela deve ser bem legível. O texto deve ser bem legível.
Você já recebeu uma carta que era indecifrável, como antigamente escreviam os médicos nas receitas? Você tenta ler e você não consegue. Às vezes, por algum acidente de água derramada, aquela carta, a tinta acabou borrando e as letras e as palavras agora você não consegue ler. Você tem dificuldade para fazer a leitura. Ou às vezes aquela correspondência que pode ser até, e geralmente é, uma correspondência comercial, escrita num outro idioma, um idioma que você não conhece, aquela carta não tem valor para você. Ou então, uma carta escrita com palavras, frases desconexas que não fazem sentido, não trazem nenhuma compreensão, nenhum entendimento para você, e a menos que você fosse um adivinho ou uma adivinha, então você não vai entender o que ali está escrito. O que eu estou querendo dizer? Que uma carta eficaz, ela precisa ser clara, precisa ser legível, ela precisa ser objetiva. Se não tiver essas características, ela não vai cumprir o seu propósito. A mesma coisa, queridos, acontece conosco, não é? E Paulo está dizendo que nós somos uma carta de Cristo. É preciso que o nosso testemunho para as pessoas seja muito claro, não seja confuso. Precisa ser algo que faça sentido. Quando as pessoas estão olhando para a nossa vida, elas precisam perceber que há uma relação clara entre a nossa vida e aquilo que o Senhor Jesus Cristo viveu e também ensinou. É necessário que as pessoas vejam Cristo em nós através das nossas palavras e através das nossas atitudes. Estou me lembrando de Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, onde Jesus fala que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. E o próprio Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, para que ela fique escondida em penumbra. E o sal também ele precisa estar em contato com o alimento e ele precisa ter qualidade de fato para poder salgar e temperar o alimento. Nós vivemos num mundo que é confuso, desorientado, pessoas que estão procurando a verdade, pessoas que estão procurando um sentido para viver. E Paulo está dizendo aqui: nós, eu e você, somos uma carta de Cristo. Então as pessoas precisam ver o que é que Cristo está escrevendo para elas através da nossa vida. Mas uma característica de uma carta que cumpre o seu objetivo, uma carta precisa chegar ao seu destinatário, ela é dirigida a alguém. Normalmente não se escreve uma carta para que ela fique guardada, para que ela fique escondida, embora isso aconteça uma vez ou outra, quando alguém escreve e fica na dúvida se deve enviar aquela correspondência. Mas, de um modo geral, nós escrevemos uma carta para que ela chegue ao seu destino. E para isso, ela vai passar pelas mãos dos carteiros, não é? Aquelas pessoas que prestam esse serviço de entregar as correspondências. Muitas vezes, essa carta ela faz um caminho, ela faz um trajeto através de um barco, através de bicicleta, no lombo de animais. Os carteiros eles sobem os morros para entregar a correspondência. Por vezes eles vão a pé para fazer o seu trabalho. Mas o fato é que as cartas são escritas para que sejam entregues. Elas precisam chegar ao destinatário, aquela pessoa ou aquelas pessoas às quais a correspondência se dirige. Há muitas histórias de cartas que não chegaram ao seu destino. Uma delas, que é bastante conhecida,
fala sobre aquela situação em que um homem assumiu a direção de uma agência dos Correios, um centro de distribuição, e ele resolveu mandar fazer uma busca em todos os setores daquela empresa e uma verificação, e eles acabaram descobrindo algumas cartas que, por razões diversas, ficaram perdidas nos escaninhos, não foram entregues. E uma daquelas cartas, percebeu-se que já havia mais ou menos 50 anos que aquela carta havia sido escrita. Então, o diretor da agência se interessou muito por aquela correspondência e ele mandou que fosse feita uma investigação para ver se o destinatário daquela carta ainda estava com vida e poderia receber a carta. E depois de uma longa busca, finalmente eles encontraram. Era uma senhora, agora ela estava bem idosa, e um agente do correio foi então até a casa onde morava aquela senhora. Chegou lá com a carta, pediu desculpas a ela e entregou aquela correspondência e disse: Olha, de alguma maneira nós gostaríamos de reparar o erro que foi cometido no passado. E essa carta é sua, ela foi escrita para você, embora já há 50 anos. E a história diz que aquela senhora tomou a carta nas mãos e olhou para o remetente da carta, abriu a carta, começou a ler, e enquanto ela lia, ela começou a chorar muito. Passada a emoção, o representante dos Correios então disse para aquela senhora: se a senhora tivesse recebido essa carta na época em que ela foi escrita, isso teria feito alguma diferença na sua vida? E aquela senhora respondeu então, dizendo: teria feito toda a diferença, porque nessa carta eu recebia uma proposta de casamento. Quantas pessoas estão deixando de receber a carta de Cristo através da nossa vida, pela nossa omissão, pelo nosso descaso? Como cartas de Cristo, nós precisamos ser abertos para as pessoas. Nós somos a carta, é o que Paulo está dizendo. E é interessante observar que nós somos a carta e somos o carteiro. Somos a mensagem de Cristo, espécie de carta ambulante, ou seja, onde nós vamos, é preciso que as pessoas tenham as condições de ler em nós o que Cristo está querendo dizer para elas, que Cristo está escrevendo para elas. Então, somos a carta e o carteiro. Nós somos a mensagem e, ao mesmo tempo, somos o mensageiro. A nossa vida precisa ser uma carta aberta e lida. Por isso, não existe lugar para omissão na nossa vida. A carta é escrita por Cristo em nós, pelo Espírito Santo, como já mencionei, está aqui no versículo 3, mas ela não pode ser escondida, não pode ser guardada em algum lugar. Ela precisa ser entregue às pessoas para as quais ela se destina. Querido irmão e irmã em Jesus Cristo, esta frase deve nos levar a uma reflexão. Paulo escreve dizendo: vocês são uma carta de Cristo. Uma carta que cumpre o seu propósito. Ela é autêntica. Essa carta, ela é clara na sua mensagem. Ela é uma carta legível, pode ser lida com facilidade. E ela é uma carta que chega ao seu destinatário. Então, nós precisamos ser autênticos em nossa fé, claros em nossa mensagem e ousados em nossa proclamação. Que Deus abençoe a sua vida,
querido irmão, irmã em Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a trajetória linda desta igreja que já tem mais de 70 anos. E que vocês, como eu também, todos nós, sejamos cartas de Cristo ao mundo que precisa tanto receber a mensagem do Senhor Jesus. E que Ele mesmo nos abençoe.